Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Provérbios 14, no versículo 1. Eu peço, irmãos, que os irmãos deixem as suas curtidas, compartilhem. E se o Senhor falou contigo nessa palavra, irmãos, deixe seu amém. E vamos voltar com um minuto de reflexão, pois eu estava enferma, mas graças a Deus, o Senhor me deu graça, eu estou bem novamente para voltar com o propósito que Deus tem na minha vida. Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a nécia com suas mãos a derruba. Quem caminha em retidão teme ao Senhor, mas os de caminhos tortuosos o menospreza. Então, nós vemos aqui, irmãos, que como é importante a mulher ser sábia dentro de uma família. Porque muitas das vezes, irmãos, o homem, ele não teme a Deus, ele não conhece a Deus, ou até tem um marido que já conheceu a Deus, mas está afastado da presença do Senhor, está enfraquecido. E muitas das vezes acontece tantas coisas que deixam a mulher chateada, triste, decepcionada, né? Com raiva, com fúria, coisas que acontecem dentro de casa. Mas aí que tá, irmãos, se a gente não tiver a graça, se a gente não tiver a mansidão, assim como falava que as mulheres antigamente, como Sara, era calma e tranquila, um espírito calmo e tranquilo que agrada a Deus. E quando você tem um marido estressado, violento, faz coisas dentro de casa e você é calma, tranquila, não tem como você brigar com uma pessoa calma e tranquila. Uma mulher caprichosa que deixa a casa sempre limpinha, cheirosinha, aí alegra o coração do marido. Uma mulher amorosa, uma mulher dedicada, uma mulher serena, uma mulher que sabe controlar, uma mulher esperta, que sabe como agradar o seu marido. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente quer agradar as pessoas lá de fora e tá deixando a desejar dentro de casa. Está deixando de agradar o marido, fazer as coisas, cuidar bem dos filhos, cuidar bem da casa. E a gente quer agradar os outros lá fora. Enquanto muitas vezes o marido está triste, decepcionado com a gente, às vezes não fala nada. E daí Deus vendo que a gente está errando, está falhando, às vezes o próprio Senhor, ele vem e fala com a gente. Então, irmãos, muitas das vezes isso está acontecendo, muitas das vezes nós temos pecados que a gente não lembra do que a gente fez, porque a gente tem que orar, irmãos. Todos os dias eu digo para você, faça essa oração, Senhor, aonde eu estou errando, mostra para mim aonde eu estou errando, porque tem pecados que eu não consigo lembrar. E às vezes, irmãos, quando Deus mostra pra gente, a gente fica impressionado, porque você não imagina que você estava errando naquilo. Estava se afundando justamente no mesmo erro e você nem tomou conta que era aquilo. Mas por quê? Por falta de oração, por falta de pedir ao Senhor. Senhor, mostra para mim aonde eu estou errando. Irmãos, eu digo para vocês, esse é o caminho da salvação. Muitas das vezes tem impedimentos na nossa vida. Porque não acontece? Eu não vejo nada acontecer na minha vida espiritual, porque existe impedimentos, existe um muro que está impedindo você, não que você não esteja na presença de Deus. Sim, você é servo, você está na presença, sim,
tá fazendo muita coisa certa, sim, mas tem coisas que a gente está fazendo que tá desagradando ao Senhor. E muitas das vezes os milagres, as coisas que está acontecendo dentro de casa, não estão acontecendo porque você está falhando naquilo por falta de orar ao Senhor e perguntar para Ele: Senhor, aonde eu estou errando? Confessar todos os dias os teus pecados que você já sabe. Pedir perdão todos os dias quando você acorda, quando você vai deitar o tempo todo. Então, o Senhor, Ele nos traz essa direção. Isso é um homem sábio e uma mulher sábia, essa instrução de pedir perdão e reconhecer os seus pecados e orar ao Senhor e perguntar: Senhor, aonde eu estou errando? Esse é o caminho da salvação. E o Senhor, Ele sempre vai estar nos orientando, irmãos. Muitas vezes a gente cai na prova porque a gente está errando tanto e a gente não reconhece onde que a gente está errando. Às vezes nós endurecemos o nosso coração e não reconhecemos que nós temos que perdoar, nós temos que ser mais tolerante, ter autocontrole de si mesma. Aí quando você faz a vontade do Senhor, primeiro você teme a Ele. Você temendo a Ele, você faz a vontade dEle. Aí Ele guarda teu casamento, Ele guarda de traição, Ele guarda teus filhos, Ele guarda toda a tua família. Tudo começa a ir bem, começa a prosperar, porque você está fazendo a vontade do Senhor. Você está fazendo conforme Ele quer. E Ele vai guardando a sua família. Então, isso fica um conselho, uma das coisas que a gente tem que compreender a mulher para ser sábia dentro de casa. Teme ao Senhor primeiramente. Busca em santificação, oração, jejum, lendo a palavra, e você vai se santificando e principalmente vigiando. Às vezes a gente faz tudo isso, a gente lê a palavra, a gente jejua, a gente ora e a gente não vigia. Aí a oração foi em vão, o jejum foi em vão, a santificação foi em vão, por quê? Fez tudo aquilo e não vigiou. Então, o que a palavra de Deus fala? Vigia primeiro, depois você ora. Entendeu, irmãos? Então, a vigilância é acima de tudo, acima de tudo. Não adianta você não vigiar e cair nos mesmos erros. Então, eu deixo essa direção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.